Pessoal do primeiro ano, vamos começar mais uma semana e dessa vez começar ela com a apostila nova, a apostila 2. Então, no vídeo anterior que eu enviei para vocês ali, nós já estamos na apostila 2, que vai ser referente ao módulo 25 e 26, tá? Movimento uniformemente variado. E a grande diferença do movimento uniformemente variado, a grande novidade, é porque é um movimento no qual a gente tem aceleração, tá? Aceleração constante. Então, a aceleração nada mais é do que uma variação da velocidade em função de uma variação de tempo. Só recordando a aula passada, que tá aí nos módulos 25 e 26. Nós trabalhamos também com duas equações importantíssimas, que foi a função horária da velocidade, v0 mais at, velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e a equação do sorvetão, que é chamada de função horária dos espaços no movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais VAT mais AT quadrado sobre 2, tá? Então, função horária dos espaços e função horária das velocidades. Quando eu falo a palavra função horária, significa que essas duas equações, elas têm uma dependência do tempo. Então, eu preciso ter o valor do tempo para que eu consiga achar a outra incógnita. E quais incógnitas a gente está trabalhando até agora? Velocidades, sejam elas finais ou iniciais, a incógnita da aceleração, o espaço final e espaço inicial, tá? Então, na verdade, a grande sacada que o evangelista Torricelli teve, ele era um italiano, discípulo de Galileu Galilei, né? Teve uns estudos interessantes não só nessa parte da física, mas também aparelhos de medida de pressão, como o barômetro, né? Ele morreu em 1647 aí, na cidade de Florença, na Itália. Florença, cidade também, onde viveu Leonardo da Vinci, né? Muito importante, certo? Bom, mas voltando aqui para o nosso foco da aula, na verdade nós vamos misturar as duas equações para chegar numa terceira. E essa terceira equação, a equação de Torricelli, ela vai ser largamente empregada e utilizada quando a gente não tem o tempo. Quando o tempo não é dado nem fornecido, Torricelli é utilizado. Guarda isso para você, tá? Para você não se esquecer. Então, a equação de Torricelli, ela não é uma função horária, ela não depende do tempo. Eu consigo achar o espaço, consigo achar a velocidade e a aceleração, sem que para isso eu necessite saber quanto tempo demorou para o móvel fazer aí cumprir determinada trajetória ou não, tá bom? Bom, então só para vocês entenderem de onde vem a equação de Torricelli, na verdade ela vem da seguinte forma: se eu isolar o t da função horária da velocidade, eu vou ter que t é v menos v0 sobre a. Se eu substituir essa igualdade na equação do sorvetão, ou seja, onde for t, eu colocar a equivalência aqui, ó, v menos v0 sobre a, e destrinchar matematicamente, então aqui tem os passos, eu peço para que vocês acompanhem e qualquer dúvida me chamem, tá? Não esqueça que aqui, ó, v menos v0 ao quadrado, eu vou fazer a binômio de Newton, quadrado perfeito, né? Ou seja, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá destrinchado aqui embaixo para você. O resto é só matemática. Então, para que você consiga entender física, você tem que fazer com as suas próprias mãos, treinar, senão você não vai conseguir entender, tá? Então, tá aqui, ó, deixei tudo demonstrado para que você faça o passo a passo no seu caderno. E aí, o que a gente vai chegar, ó? Então, misturando, ou seja, né, utilizando as duas equações passadas, a gente chega aqui na terceira equação do MOVE,
equação de Torricelli. Obviamente que você não vai ter que ficar demonstrando isso toda vez, você vai usar ela dessa forma aqui, tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, quem que é Torricelli, ó? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Quem que é delta S? S menos S0, tá? Para não precisar ficar escrevendo S menos S0, a gente abrevia aí como delta S. Então, tá aqui a nossa equação-chave dessa aula de hoje, desse nosso tema, tá? Então, só para você fixar aí, ó, aprender quando que você vai usar a Torricelli. Quando o tempo não é dado, e aí pode acrescentar, não é dado e nem pedido e nem cobrado, Torricelli é usado. Não tem tempo, vai usar a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S, ok? Só vou falar um pouquinho aqui sobre a velocidade média no movimento uniformemente variado. A gente tá careca de saber que velocidade média é delta S sobre delta T, tá? VM é delta S sobre delta T. No move, e só no move, só nesse caso, é que a gente vai utilizar essa seguinte equação aqui, ó. A velocidade média no movimento uniformemente variado é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, tá? Então, eu vou colocar um exemplo resolvido, vou resolver agora na próxima aula 3 exercícios para vocês de aplicação das equações do move, incluindo Torricelli e incluindo também velocidade média no move. Então, essa relação aqui, essa média entre as velocidades inicial e final, ela só serve, só é aceita para o movimento uniformemente variado. Quando você tem movimento uniforme apenas, né, no qual a gente tem a velocidade constante, então no movimento uniforme a gente usa delta S sobre delta T. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição e fico esperando vocês me chamarem. Quase ninguém aí da sala me chama para tirar dúvida, isso me preocupa, porque eu acho que ninguém está assistindo às aulas. Porque se você assistir e for tentar fazer os exercícios, você vai ter dúvidas, tá? Então, não deixe acumular, gente. Eu peço isso, porque se você deixar acumular e deixar pra ver tudo quando estiver perto de voltar, você não vai dar conta e a gente não vai conseguir rever esse conteúdo todo, tá? Então, assista a tua videoaula e tire as dúvidas. Um beijão e até a próxima!